da mulher que entrou em outra casa, eu estava saindo de uma residência, né? Era por volta quase de meia-noite. E eu não sabia o que aconteceu naquela casa, o que tinha ocorrido, nada, né? E nessa casa tinha ocorrido um assassinato. Índios. Sim, só que não mora ninguém nessa casa mais. Ninguém. E eu falei, Senhor, o que é aquilo? Aí eu olhei de volta, né? Eu falei, não, isso não é possível. E eu vi em frente à casa, de pé, mas eu vi que só eu estava vendo. Ninguém mais estava vendo, mas eu estava vendo a mulher ali em frente à casa. Não, a aparência, assim, que eu via é normal, só que eu via nela, assim, sangues, lógico, né, na vestimenta dela, e ela estava com uma saia, assim, não é nude, mas seria uma cor meia marronzinha bem clarinha, né? E uma blusa por dentro de manguinha. E no momento que eu passava próximo dela, no meu espírito eu senti, entende? Aquela coisa de apego ao ambiente e ao local. Eu senti isso, né? Eu vi. E, como sempre, assim, eu costumo fazer, porque há coisas que a gente tem que vigiar muito no reino sobrenatural, né? Principalmente quando a gente está com filhos, crianças menores junto, no carro, coisa assim. Eu não sou de falar, né? Então, eu vigio nisso. A gente tem que estar vigiando, porque há um espírito que a gente já sabe, eu já falei aqui em outros programas, o medo. O medo é o quê? É um espírito maligno, né? Então, muitas vezes, se você vai mencionar ou falar isso na companhia que você está, ou dentro do carro que você está, o inimigo, ou seja, potestades, demônios, vão usar aquilo para setar o quê? A mente da criança. Ou a mente de alguma pessoa que tem medo. Porque tem muito adulto, William, muito adulto que tem medo. Né? Incluso tem medo quando eu vou ministrar ou falar. E fala, não fala porque depois eu não vou dormir. Sei, eu não terminei ainda, né? Deu aquela risadinha sarcástica, né? Então, ali, na hora, você vê e identifica. Quem tem o dom de discernimento, e isso eu quero explicar ainda, né, até preparei algo aqui, né, que eu costumo ministrar e falar muito nas mentorias, até imersões que eu faço, é que nós temos que procurar o quê? A mente de Cristo. Né? Porque você buscando isso com a mente de Cristo, né, o homem vai saber discernir. Porque, afinal de contas, o Espírito de Deus, ele vem falar onde? No teu espírito. Então, aquele que está no espírito e na mente, né, do Senhor, ele vai conseguir, vai saber discernir. Então, ali, eu vi na hora. Só que, quando eu passei, sabe aquele tom, assim, sarcástico? Tipo assim, você tá me vendo? E foi girando, eu passando e girando a cabeça. Meu Deus. Só que assim, né? Eles não ficaram sabendo, né? Quem estava comigo no carro. E aquilo ficou uma particularidade e mais uma experiência comigo mesma. Primeiro de tudo, né? E é bíblico, né? Tem os que são escolhidos, chamados e separados, né? Não somos nós que nos escolhemos para isso, mas sim o Senhor escolheu para isso, né? E a Bíblia também diz, agindo eu, o Deus soberano, quem impedirá? Né? Então eu sempre falo, eu não vivo mais em mim, mas o Senhor vive em mim, né? Então é Ele que escolheu,
né? Eu já tive experiência, tá? Não vou mencionar nome aqui, de eu ir, na época eu estava gravando para uma TV a cabo, né? Umas pontas ali de reportagens, e eu cheguei perto e era um artista muito renomado, que ia fazer show. Quando eu peguei aquele papel na minha mão, e ela há de lembrar disso, né? A dona do canal, que hoje vive em Cascavel, e ela falou... Eita, o que você tá vendo, Shirley? Ela começou a tremer, porque veio uma energia tão forte dos altos céus, que eu não conseguia andar. E ela, vamos, eu falei, espera um pouco. Eu falei, misericórdia. Ela falou, o que você viu? Eu falei, eu vi um acidente. Eu vi um acidente e o espírito de morte está rodando. E tanto pelo ar como pela terra. Está rodando. E se ele não vigiar, ele vai morrer. Só que o Senhor está falando algo para mim. E isso eu estou falando com experiência aqui, para todos vocês que estão me assistindo. A Bíblia fala, a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque eu não me esqueço desse dia e dessa data, quando uma das redatoras que estava, ela falou, eu estou editando o teu programa agora. Ela falou. Mas, Shirley, você já ligou a TV? E eu falei, não. Por quê? Aí ela falou, liga a TV e veja o que está passando no Brasil todo. Foi onde eu liguei. Na mesma hora, William, na mesma hora, eu não contei isso aqui ainda. Veio um anjo e sentou na minha cama. E eu ouvi o Espírito de Deus muito suave, mas que falou para mim com muita autoridade. Eu dei na tua mão o porquê que você não colocou a mão no peito dele, porque eu ia passar dele esse cálice. Então, o que eu quero dizer aqui, olha a responsabilidade. Eu fiquei muito mal, eu me ajoelhei, pedi muito perdão a Deus. E eu sei que isso está anotado nos altos céus, no meu livro da vida. E eu vou ter que falar para Deus o porquê que eu não coloquei a mão no peito dele. E orei para afastar o espírito da morte. Então, o que eu quero dizer aqui, como a pergunta do William, né? Por que muitas pessoas que buscam, né, e não conseguem, e outras, mesmo sem buscar, já vieram dotadas com isso, né? Já vieram predestinadas a isso. Porque Deus assim escolheu, separou e não tem para onde você ir. Ou seja, está nas mãos do Senhor.